Conexão Educa. Informações com credibilidade. Olá pessoal da Educa Web Radio. Hoje nós estamos aqui com dois grandes profissionais e docentes também, que é a professora Maria Virgínia e o professor Marcos Antônio de Andrade. Maria Virgínia, muito obrigado. Marcos, posso te chamar de Marcão? Por favor, fique à vontade, é um prazer, Fúvio. Então tá bom. Então, pessoal da Educa, hoje nós vamos fazer um bate-papo bem legal, falar um pouquinho, né, sobre um assunto que permeia todas as empresas, que é a questão do planejamento, a questão da organização, direção e controle. Mas antes da gente começar, professora Maria Virgínia, a senhora é graduada em matemática, é isso mesmo, professora? Pois é, meu querido Fúvio, Marcão. Pois é, eu me formei em matemática, aí eu tive a iluminação e virei administradora, porque eu fiz mestrado em administração na área de planejamento estratégico. Então, como o pessoal brinca, Virgínia, você veio para o lado da luz? Com certeza, é tanta luz que eu fico até ofuscada. Então você se formou então em matemática e depois você acabou migrando, né, para a área de administração, onde você fez o teu mestrado e o teu doutorado. Aí o doutorado, veja, na minha época, como já faz um certo tempo, lá na PUC não tinha doutorado em administração. Eu só tinha doutorado, eu podia fazer em ciências sociais ou em comunicação e semiótica. Como eu era da área de tecnologia da informação, então eu falei assim, bom, vamos para a TI, tá? Na área de comunicação e semiótica. E lá fui eu fazer doutorado em comunicação e semiótica, certo? Que legal, Virgínia, que legal. E você tem aí uma vasta experiência também no mercado, né, Virgínia? Ah, sim, trabalhei em bancos, vários bancos, e agora estou aposentada. Mas eu estou sempre aqui estudando, vendo novas funções, novas tecnologias. Estou vendo muitas aulas sobre o ChatGPT, como pode ser aproveitado em empresa, em salas de aula, que isso que é o grande segredo, né? E, enfim, eu creio que todo o nosso conhecimento sempre nos leva a conhecer mais. Estamos sempre procurando mais alguma coisa, né? Eu acho que a gente não para nunca de estudar, né, Fúvio? Não paramos nunca. Sempre assim. Jamais, né, Virgínia? Não tem como, né? Ainda mais vivendo num mundo, né, tão complexo, né? E tão inquietante, né? Não tem como a gente ficar parado, não tem como a gente ficar sem estudar, né? E ficar atento às mudanças que estão acontecendo com muita rapidez, né? Com certeza. Estamos vivendo uma fase, eu diria, além de ser extremamente difícil, porque hoje, se você não vai numa consulta médica com o seu celular para pegar o token do seu plano de saúde, você não consegue ser atendido. Vocês já viram isso? Já viram isso? É um absurdo, meus queridos. É um absurdo. Você vai ao médico, você precisa do seu celular para receber um token do seu plano de saúde. Enfim. Outro dia, Virgínia, acerca desse assunto que você está falando, eu li uma reportagem no Estadão justamente sobre isso e falando das dificuldades, né, que as pessoas mais velhas, o pessoal da terceira idade, está tendo em relação a isso, né, porque eles não são nativos digitais e eles têm uma dificuldade enorme de entrar nos aplicativos na hora de fazer uma consulta, pegar o token, né, e assim por diante, né. Sim, sim. E outro dia eu estava no Hospital Samaritano, meu marido passou por uma consulta, e uma senhora, acho que devia ter em torno da minha idade, 65 anos, ela não sabia pegar a senha pelo token. Aí eu fui lá tentar ajudar, porque ela não conseguia, ela não tinha essa habilidade, ela também estava em casa há muito tempo, já estava aposentada há muito tempo, então isso realmente... Gente, fica muito difícil. Nós conseguimos nos virar nos 30. Agora, um pessoal de mais idade, veja seus pais, se vocês têm pais vivos, enfim, é uma dificuldade. Agora, como você faz com uma pessoa da terceira idade que ela não sabe mexer num celular, conseguir mexer e receber token pelo celular?
Gente. Complicado, né? Complicado. Mas vamos lá, estamos aqui também com o professor Marcos Antônio de Andrade, o Marcão, nosso amigo, nosso colega, que tem mais de 30 anos aí de experiência em bancos de grande porte, né, Marcão? Você passou pelo BBVA, pelo Bradesco, pelo Safra. Você também atua, né, nas áreas de legislação cambial, parte de operações de comércio exterior. Fala um pouquinho, Marcão. Vamos lá, tudo bem, Fúvio? É um prazer estar aqui com vocês. Parafraseando um pouquinho a nossa amiga Virgínia, eu já nasci do lado da luz, né? Então eu já vim da administração, tá? Eu fiz mestrado em estratégia também, meu mestrado de administração estratégica, e fiz várias especializações, principalmente na parte de economia e mercado, porque também mercado financeiro, sempre trabalhei na área de tesouraria internacional, tá? Fiz parte da FEBRABAN, do conselho, da comissão de câmbio da equipe da FEBRABAN. Aliás, tenho um contato com a FEBRABAN até hoje. Então, acabei aí, devido aí à necessidade de mercado, me especializando na área de comércio exterior. E atualmente também trabalho com parte de compliance e também com ISO, a parte de padronização de processos, principalmente voltados às operações de comércio internacional. Tá? E apenas dando um pitaco aí no bate-papo de vocês, seria um tema que a gente até poderia trazer para a discussão, de inclusão social, né, da terceira idade. O pessoal fala muito de inclusão social, e esse é um tema que eu acho que vale a gente bater um papo e colocar algumas questões, porque é um público que, apesar da idade, está atuante e sente aí uma dificuldade por causa justamente das automações que estão realizando no mercado como um todo. Sim, sim. Perfeito, Marcão. Bom, ouvintes da Educa Web Radio, né, nós estamos então aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre um acrônimo. Sim, acrônimo PODIC, né? Muitos podem confundir aí como um podcast, mas não é. Na verdade, quando a gente fala de PODIC, nós estamos falando de um acrônimo utilizado para representar as 4 funções principais da administração em uma empresa, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Essas 4 funções, elas formam a base, né, do processo de gestão e são amplamente reconhecidas como componentes essenciais para alcançar os objetivos de uma empresa, de uma forma eficaz e eficiente, né? Tendo colocado isso, Marcos, Virgínia, eu acho que a gente pode começar o nosso, né, bate-papo falando um pouco aí sobre a questão do planejamento, né? O P do PODIC, que se refere, então, como eu disse, ao planejamento. Virgínia, na sua vasta experiência, né, como um pequeno empresário pode criar um plano de negócio eficaz? Olha, primeiro, planejamento, parece que tudo passa pelo planejamento, tá? Desde a nossa, vamos pensar assim, no churrasco de final de semana. Já começa como? Quantas pessoas eu vou chamar? Quem é que vai trazer a carne? Quem é que vai trazer a cerveja? Quem é que vai trazer o refri? Vai ter refri diet para os diabéticos? E por aí vai. Quem traz o pão? Quem faz a maionese? Então, já começa com uma coisa simples, que é o planejamento. Quantas pessoas envolvidas em repor determinados produtos, tá? Na hora do nosso churrasco. Então, eu vejo que planejar, a nossa vida toda começa com planejamento, né? Mesmo a nossa vida profissional, como nós vamos preparar as nossas aulas, quando que nós faremos as nossas provas, quando nós lançaremos as nossas notas, isso para o professor. E para as empresas de vocês, que vocês são empresários também, eu entendo que você também tem que ter um plano quando você vai pagar seus funcionários, tá? Quando você vai pagar todos os seus encargos sociais e vai por aí afora. Então, temos uma vasta forma de trabalhar a questão do planejamento. Podemos trabalhar não somente com ferramentas do Word, Excel, por exemplo, ou com outras ferramentas voltadas exclusivamente para o planejamento. Vai aí, Marcão, o que você acha de tudo isso?
eu gostaria de dar também o meu pitaco, pegando o seu exemplo do churrasco, tá? Eu entendo o seguinte, hoje em dia, principalmente para atender aí uma microempresa, até mesmo uma pequena empresa, existem algumas ferramentas, tá? Como, por exemplo, o Canvas. Hoje você tem recursos da internet gratuitos, o próprio Sebrae hoje, ele disponibiliza para que você acesse, mesmo sem ter uma assinatura, um modelo estrutural de Canvas, aonde você, com base nesse exemplo que você colocou do churrasco, você comece a colocar esses pontos para você identificar o que a gente chama o que você pode apresentar como um diferencial. Fazendo uma analogia ao churrasco, se você não tiver um bom churrasqueiro, tá? Todos os ingredientes, de alguma forma, serão em vão, tá? E o que acontece? Você utilizando algumas ferramentas, como, por exemplo, o Canvas, primeiro, vai te dar uma oportunidade para você mapear a elaboração desse churrasco, perfeito? E vai ver o seguinte, olha, qual vai ser o melhor churrasqueiro que eu vou colocar para que esse churrasco seja um sucesso. Marcão, explica para os nossos ouvintes o que é o Canvas, porque muitos provavelmente já devem ter ouvido falar, mas não sabem efetivamente, né, o que é essa ferramenta chamada Canvas. Essa ferramenta chamada Canvas, ela vem do conceito do empreendedorismo. Hoje em dia, a maioria dos empreendedores, eles procuram algum apoio, alguma orientação de como iniciar uma atividade comercial, até mesmo o seu próprio negócio. E essa ferramenta Canvas, o que é? É uma estrutura muito simples, muito objetiva, onde você tem 8 itens que você tem que, de alguma forma, enquadrar para que você consiga viabilizar o desenvolvimento de um negócio ou de uma atividade. Perfeito? Claro que a partir daí você tem algumas outras etapas. Se um dia vocês quiserem, a gente até pode bater um bate-papo, onde nós estruturaríamos um exemplo de um negócio, tá? Utilizando a ferramenta Canvas. Mas ele é muito simples. A gente usa, inclusive, nas nossas aulas, principalmente de empreendedorismo, tá? Essa ferramenta, e os alunos têm uma facilidade muito grande de entendê-la e principalmente aplicá-la. Perfeito. Virginia, você deu um exemplo muito bacana, né, para nós e para os nossos ouvintes acerca do como funciona um planejamento, né? Dentro de uma organização, a gente entende que esse planejamento ele abrange tanto decisões estratégicas quanto as táticas e operacionais, correto? Certo. E um empresário ele deve considerar os fatores internos e externos também nesse planejamento? Esse empresário, levando em consideração que ele está no nível estratégico, eu colocaria que ele é aquele que tem a visão macro de onde ele está e para onde quer chegar. O detalhamento será feito pelo nível tático, ou seja, pelos gerentes que estiverem, digamos, subordinados ao empreendedor. E, por último, o nível operacional é todo o pessoal que trabalha na linha de produção, digamos assim, ou linha de montagem, como preferirem. Então, sim, ele deve se preocupar tanto internamente com o que acontece dentro da empresa, como em questões externas. E aí nós podemos depois, no lado tático, trabalhar com os outros níveis, por exemplo, com finanças, operações, ou produção, marketing, enfim. E aí, trabalhando cada um desses tópicos para que ele possa saber exatamente quanto é que ele pode gastar, quanto ele pode investir, como ele realmente, o que é que ele vai gastar com todo o trabalho dele e como é que ele vai reinvestir na empresa, claro, porque ele também tem que pensar em tudo que ele vai ter que colocar do bolso para que a empresa consiga decolar, né? Perfeito, perfeito, Virginia. Marcão, em relação ainda ao planejamento, né, e falando um pouco sobre dificuldades, né, você entende que no ambiente de negócios, como ele está sempre em uma constante evolução, um gestor que fica muito preso, né, a um planejamento muito rígido, ele pode dificultar, né, a uma possível adaptação às mudanças, por exemplo, repentinas que acontecem no mercado? Muito bem, Fulvio.
eu gostaria de pegar um pouquinho aí o gancho da Virgínia, tá? Pelo seguinte, no planejamento, a gente sempre até costuma comentar com os alunos, é importante você estabelecer algumas diretrizes, tá? E nessas diretrizes, justamente, fazendo essa análise das variáveis de ambiente interno, tá? Que são sob seu domínio, e, obviamente, mapeando as variáveis de ambiente externo, que muitas delas não são do seu domínio, mas você tem que, de alguma forma, colocá-las no teu radar, e, inclusive, a gente entra no conceito até de fazer uma gestão de risco, tá? Mas o mais importante é você definir o quê? Etapas, tá? Você definir tempo e, principalmente, recursos. E aí eu vou procurar responder a tua pergunta fazendo essa analogia. Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, um planejamento sempre coloque na tua mente a pizza, aonde você tem um período que geralmente é de 1 ano, tá? E aí você pode cortar essa pizza em alguns pedaços. Tradicionalmente você corta em 4, que aí você tem o quê? A cada 3 meses, você vai ter que ter uma preocupação inicial de estabelecer metas para que você possa alcançar dentro desses 3 meses, perfeito? Os recursos que você pretende utilizar para atender os seus objetivos, e aí você faz o quê? Os acompanhamentos. Por quê? As variáveis de ambiente externo, elas de alguma forma vão impactar a tua operação em cada um desses quadrantes. Então você, mapeando e identificando o quanto essas variáveis vai estar impactando os seus objetivos, dentro, obviamente, de cada quadrante, vai lhe possibilitar o quê? Fazer um acompanhamento mais próximo daquilo que você pretende obter, tá? E quando surge uma dificuldade, ou até mesmo algo novo no seu cenário, você consegue o quê? Identificar alternativas para tentar superar essas dificuldades sem perder o foco dos objetivos que você está estabelecendo. Perfeito, perfeito. Bom, estamos aqui com a professora Maria Virgínia e o professor Marcos Antônio de Andrade, nesse bate-papo bem bacana, falando um pouco sobre o mundo das empresas, né, e como que um gestor deve se portar. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos. Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Seu filho tem dificuldades para aprender? Sofre muito para ler ou escrever? Ele pode ter dislexia, um distúrbio que afeta quase 10% da população mundial. Mas vocês não estão sozinhos nessa luta. No Dyslexia Club você encontra o conteúdo gratuito mais completo capaz de ajudar disléxicos de qualquer idade. Como, por exemplo, métodos para turbinar a aprendizagem de disléxicos, orientação para garantir mais tempo nas provas, grupos de apoio e muito mais. Para encontrar a gente é fácil. Basta digitar Dyslexia Club no Google, porque estamos nas principais redes sociais. Dyslexia Club, descomplicando a dislexia, hoje e sempre. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui nesse bate-papo bem bacana com a professora Maria Virgínia e com o professor Marcos Antônio. Virgínia, estávamos falando então sobre planejamento e numa sequência lógica, né, a gente pode falar um pouquinho sobre organização. Quando a gente fala, né, de organização, querendo ou não, nós estamos falando, né, na alocação de recursos, por exemplo, né, como pessoas, capital, materiais, de forma, né, claro, quando a gente fala de organizar, eu estou falando de fazer de forma eficaz para alcançar os objetivos que eu estabeleci no meu planejamento, correto? Primeira coisa fundamental que eu vejo, e aí o pessoal de recursos humanos vai concordar comigo, é um ponto importante: escolher a pessoa certa para exercer o cargo que eu preciso. É a coisa mais difícil você encontrar a pessoa certa, né? Por N motivos. Primeiro porque as pessoas não conseguem se preparar adequadamente nos cursos que estão fazendo. Ou por A, por B, por C motivos, não vem aqui ao caso, mas elas não conseguem se preparar. Então, é simples. Vocês já participaram de alguma reunião de condomínio? Se alguém mora aqui em prédio, como eu moro,
é um Deus nos acuda, porque cada um fala um A, outro fala B, e todo mundo procura só satisfazer as necessidades do próprio umbigo. Então é uma briga assim, homérica. Eu também já fui síndica, então eu já sei como funciona. Então, com toda essa confusão, primeiro, escolher a pessoa certa para exercer as funções e as atividades que eu quero que ela exerça. Sem contar que talvez um pouco de acompanhamento, trabalho em equipe, trabalho em conjunto, enfim, fazer com que a pessoa consiga realmente se preparar para isso. Outra coisa, recurso financeiro, organizar meus recursos financeiros, né? Bem, eu brincava muito com os alunos assim, gente, quem daqui consegue, por exemplo, organizar bem o saldo bancário? Alguém aqui consegue preencher o mês inteiro com o salário que recebe? Ih, professora, parece que está faltando o salário no mês. E é verdade, porque a gente acaba se perdendo, é a coisa mais fácil, né? Você acabar se perdendo com isso. Então, esses são 2 pontos, área financeira e de pessoas que nós precisamos trabalhar e cada vez mais com os nossos alunos, tá? Como fazemos? Aí, eu já passo a bola para o meu amigo aqui, Marcão. Marcão, como você toreia essa parte com seus queridos alunos? Vamos lá. Eu acho que você foi bem feliz no exemplo que você trouxe na questão de condomínio, porque quem já participou, teve a oportunidade de participar de uma reunião de condomínio, você sabe que a dificuldade que é, e o mais engraçado, todos que estão lá, de alguma forma, têm o mesmo objetivo. Mas mesmo tendo o mesmo objetivo, acaba tendo o que a gente chama de conflito, tá? Eu acho que você tem uma receita de como você desenvolver competências para organizar, tá? Eu não vou entrar no mérito do financeiro, porque o financeiro sempre é escasso, então, principalmente se a gente está falando para um público que é direcionado, sei lá, um empreendedor, uma micro pequena empresa, ele vai ter sempre essa dificuldade da escassez, tá? Mas com relação à parte de organização, eu acho que assim, o que é importante você desenvolver competências que hoje a gente classifica que são as competências de soft skills, tá? Aonde você tem assim, condições de lidar com conflito, você tem condições de lidar com questões éticas, você tem questão de liderança, entre outras competências que a gente coloca aí de soft skills, aonde o que você falou nisso é fundamental. Hoje em dia, se preocupa muito com a formação técnica, se preocupa muito com a determinada capacitação de entrega ou até mesmo de produção e acaba se deixando de lado um pouco essas competências que são essenciais para que você tenha não só um controle sobre o que acontece dentro de uma estrutura, mas como também o desafio de juntar ou motivar as pessoas que fazem parte do grupo para que as coisas andem e os objetivos sejam atingidos, tá? Então, eu tomo a liberdade de incluir esse ponto que é fundamental dentro do conceito de organizar. E você tem que ter uma visão do todo e, obviamente, uma preocupação em administrar, porque a gente não pode esquecer, uma organização é feita de pessoas, as pessoas têm características completamente diferentes e a gente tem que saber o quê? Respeitar e principalmente explorar não só a competência, mas como também a capacidade de cada um. Existe alguma ferramenta, né, que os gestores podem utilizar, Marcos, Virgínia, de forma a ajudá-los nessa organização? BPM, por exemplo, é uma ferramenta boa para você trabalhar. Explica para os nossos ouvintes, Virgínia. Bom, boa pergunta. Esse BPM, ele trabalha basicamente também, não sei se ele é gratuito, me parece que não, eu acho que ele é pago. É uma ferramenta que também te permite trabalhar, como o Canva te permite trabalhar com toda a parte de fluxograma, com a parte de estrutura hierárquica, tá? Você tem também o BPM que te permite fazer um trabalho mais adequado para cada ferramenta. Existe uma outra ferramenta que é o Microsoft, vamos lá, me ajuda aqui, Microsoft, da Microsoft? Oi? MS Project. Ah, o Project. O Project. Na gestão de projetos, né? Exato. Então lá tem onde você vai apontar as suas tarefas,
As tarefas, definir início e fim, quais as tarefas que você pode começar concomitantemente com outras Perfeito. Que você só pode começar quando terminar uma tarefa anterior e assim por diante. Isso é uma outra boa ferramenta. Agora também é uma ferramenta um pouco cara. Existem algumas versões aí mais livres, que são mais anteriores, mas também ajudam bastante. E também, não menos importante, gente, o próprio Excel. Excel te dá muita ferramenta, né? E hoje em dia ele vem com muitas facilidades que nos ajudam bastante a trabalhar essa questão de organização, né? Perfeito, perfeito. Quer complementar, Marcos? Só seguindo a linha da Virgínia, eu acho assim, qualquer metodologia ágil. Hoje você tem aí uma série de metodologias ágeis que são utilizadas, principalmente na questão de gestão de projetos, aonde te dá algum norte e até mesmo suporte. Eu não costumo citar assim, porque depende muito do tipo do negócio, depende muito do tipo da atividade. E hoje, acho que o lado bom da internet, ela te dá uma gama de metodologias que você pode aplicar, tá? Mas eu acho que, se você for a questão de pontuar, você está sempre acompanhando muito de perto cada etapa do processo ou cada necessidade de evolução e, principalmente, as dificuldades, recursos, né? Não só escassez, como limitação. Então, dentro dessa parte da organização, eu acho fundamental você ter o que a gente chama, que também é uma competência da administração, o controle, tá? Eu acho que você consegue organizar bem quando você tem um domínio sobre o controle. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Perfeito, perfeito. Aproveitando então, nós vamos fazer um breve intervalo. Já nós estamos de volta aqui com a professora Maria Virgínia e o professor Marcão. Até já! Conexão Educa. Informações com credibilidade. Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Bordado e Companhia, oferecendo aos seus clientes a mais alta qualidade em serviços, produtos e atendimento. Desenvolvemos soluções personalizadas de bordados. Bordamos em diversos tipos de tecido e garantimos alta durabilidade e qualidade final impecável. Bordado e Companhia, comprove. Atendimento personalizado via WhatsApp 11 3467 5770. Acesse nossa página www.bordado-cia.com.br. Também no Instagram, @bordado.cia. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, falando um pouco, né, sobre as funções de processos de gestão, que são reconhecidas aí como componentes essenciais, né, para que os gestores possam alcançar os seus objetivos dentro das empresas. E dando continuidade, vamos falar um pouquinho então agora, Virgínia, sobre o ponto da direção, né? Então, quando a gente fala de direção, eu entendo que é como se fosse um processo de nós liderarmos, né, motivarmos, guiarmos aí os membros, né, da nossa empresa, no sentido de que eles possam executar as atividades necessárias para atingir as metas, né, que nós planejamos. Então, claro que isso envolve comunicação clara, né? Comunicação clara, né, Virgínia? Dessas expectativas que são esperadas, a questão de motivação da equipe, que eu entendo como sendo super importante isso, né? Principalmente no que tange também resolução de conflitos, né, Virgínia? E até mesmo para se criar aí um ambiente de trabalho super produtivo, não é mesmo, Virgínia? Olha, outro dia escutei um bate-papo de alguém falando sobre essa questão da motivação. Para mim, motivação é o boleto. O boleto chega para pagar e se vira nos 30 para você conseguir mapear toda essa questão. Então, brincadeiras à parte, gente, é a coisa mais difícil. Você ensina e você também tem que entender que o aluno até pensa... mas eu me automotivo. Sim, você vai se automotivar, você está aqui porque você escolheu. Porém, nem sempre essa automotivação, ele também precisa, o funcionário que está dentro daquela nossa velha pirâmide conhecida, ele também precisa ser motivado. E a gente precisa mostrar para ele que o trabalho dele é tão importante
quanto o seu trabalho como empreendedor ou como o seu diretor de estratégia também tem essas possibilidades. Mas, de qualquer forma, nós temos que colocar o nosso funcionário, dizer que o lado dele é tão importante como o nosso de gestão. Ele também, que está colocando a mão na massa, ele também tem que pensar assim, olha, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer o meu melhor, né? Aquela velha frase do filósofo aí, Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte, faça sempre o seu melhor nas condições que você tem condições de fazer. Então faça sempre o seu melhor. Então faça isso sempre da melhor forma possível, né? Prepare sempre o seu trabalho da melhor forma, prepare a sua aula da melhor forma possível, trabalhe com seus gestores da melhor forma possível, e assim com certeza você vai conseguir organizar todo o seu time da melhor forma possível. Marcão, ainda sobre esse ponto de vista aqui, né, de você liderar equipes e tudo mais, como que um gestor, né, que dica que você daria para os gestores que estão escutando aqui a Educa, nesse exato momento, né, como que eles podem tomar decisões mais assertivas em situações, talvez, de incerteza, né, ou até mesmo de pressão? Você tem alguma dica que você possa dar para eles? Vamos lá, Fulvio. Eu acho das competências, essa a mais difícil do administrador, tá? Porque as outras dependem exclusivamente de você. Então, se você consegue se empenhar e, obviamente, se esforçar, você, de alguma forma, consegue desenvolver. Por que essa é a mais difícil? Porque não depende só de você. Depende daquilo que, como a Virginia bem trouxe, depende do quanto você consegue trazer um grupo para junto de você e, obviamente, depende de quanto esse grupo pode estar ou não motivado, tá? Então, a minha dica, a primeira seria a questão do seguinte, empatia. Você tem que desenvolver empatia com o grupo, perfeito? Você tem que, de alguma forma, mostrar que o sucesso do projeto que você tem é o sucesso de todos e, principalmente, mostrar para as pessoas que estão junto com você qual é o ganho que ela vai obter se esse projeto ou se essa meta ela for atingida, perfeito? Eu acho que, claro que isso aí tem pano para a gente discutir e para falar bastante, mas a questão hoje, que eu acho que é a minha mensagem, nós estamos numa sociedade em que as pessoas elas estão ficando individualistas, tá? Então você trazer o grupo, você ter uma união do grupo, você desenvolver empatia com o grupo e principalmente aceitar opiniões divergentes da sua é fundamental para que você tenha aí uma boa liderança e obviamente uma boa gestão. Legal. Você sabe, Marcos, que você me fez lembrar uma coisa que eu costumo sempre falar para alguns amigos, até mesmo para os alunos, né? De que independente da área que você seguir, da profissão que você seguir, você vai sempre lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas não é uma coisa simples, porque, como você disse, tem situações em que a gente está com uma equipe onde todos, né? Cria-se uma empatia com todos, né? Então a coisa flui, né? O trabalho flui, isso facilita bastante. Agora, tenho certeza absoluta que todos nós, né, e os ouvintes também, já se depararam aí com uma situação onde você pega um colega que é, como dizem, né, o santo não bate, né? E aí começam as questões de conflitos, né, provocações, né? E sem falar daquela questão, de repente, um querer puxar o tapete do outro, né? Então, o líder disso tudo, né, Marcos, Virginia, tem que ter uma habilidade enorme, né, para poder lidar com esse tipo de situação e que, imagino eu, né, acontece com muita frequência dentro das organizações, não é, Marcão? Olha, eu acho o seguinte, o líder não é aquele que consegue trabalhar com as pessoas que pensam igual a ele e que, de alguma forma, tem movimentos idênticos aos seus. O bom líder é aquele que consegue identificar as diferenças, como você bem falou. Pô, de repente você tem uma pessoa no grupo que é aquela pessoa difícil, mas se aquela pessoa é importante, aquela pessoa entrega, e aí é que você tem que exercer
a sua competência de estar convivendo e fazendo com que essa pessoa que tem uma característica, até mesmo um perfil diferente do seu, vá para o mesmo objetivo que você tem. Muito legal. Bom, ouvintes, espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar aqui com a professora Maria Virgínia ou com o professor Marcos, é só encaminhar uma mensagem para nós. Nosso e-mail, contato@educawebradio.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos para o nosso último bloco deste bate-papo bem bacana que estamos tendo com eles. Até já! Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Informações de qualidade com a credibilidade que você merece. Com a participação dos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Conexão Educa tem por objetivo abordar diversos conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano e da área de administração. Conexão Educa vai ao ar todos os dias durante a programação musical. Conexão Educa, transformando pessoas. Somos muitos, somos diferentes, somos únicos. Educa Web Radio. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no nosso último bloco com a professora Maria Virgínia, com o professor Marcos. E para finalizar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre a questão do controle, né? Falamos então do planejamento, falamos da organização, da direção, e agora vamos encerrar com a questão do controle. Quando a gente fala de controle, estamos falando aí, né, a uma monitoração, né, uma avaliação contínua das atividades, de forma que a gente possa garantir que elas estejam alinhadas, né, Virgínia, com os nossos planos, com os nossos objetivos que nós estabelecemos, né? E claro, um dos principais pontos de quando nós falamos de controle é que quando nós identificamos, né, qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de problema, algumas medidas corretivas elas precisam ser implementadas, não é, Virgínia? Para que a gente possa permanecer no caminho correto, não é verdade? Não podemos esquecer que tudo que a gente faz precisamos controlar, precisamos verificar, checar o tempo todo, né? Não esquecendo de um lado importante, é justamente verificar se o resultado era o resultado que apareceu era exatamente aquilo que queríamos, né? Então, às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco no meio do caminho, porque vem um resultado, esse resultado, vamos passar para frente. Não, nem sempre. Nós precisamos parar um pouco e avaliar se aquele resultado era realmente o esperado. Temos muitas dificuldades, né? E aí é que vem aquela história de que temos que trabalhar sempre com muito cuidado, com muita ética, tá? Nosso país está muito carente de ética, mas uma ética de que nós percebemos que as pessoas fazem qualquer coisa para se dar bem e esquecem um ponto importante que o Marcos pode falar melhor do que eu, é o compliance, é fazer o certo. Meu Deus, em todo lugar dá certo. Aqui no nosso modesto país tupiniquim, parece que as coisas dão sempre errado. Mas por que dão errado, né? Meu Deus, o que será que está faltando, né? Será que tem que implodir e descobrir o Brasil novamente? E às vezes eu fico pensando que é isso mesmo, tá? Mas um ponto importante é um lado aí que o Marcos conhece muito bem, que é o compliance, fazer o certo sempre. E esse fazer o certo é esquecer um pouco aquele velho jeitinho brasileiro, né? Que, eu gosto de levar vantagem em tudo. Era aquela velha propaganda do Gerson, aquele jogador de futebol da década de 70, né? Que ele ficou estigmatizado com esse eu quero levar vantagem em tudo. E até hoje isso vai acompanhando o brasileiro para onde ele vai. Ele vai sair, vai fazer um passeio para fora do país. O brasileiro sempre gosta do velho jeitinho brasileiro, quer sempre levar vantagem. Não, nós temos que pensar sempre um pouco mais na conduta ética. Até com os nossos filhos, que nós somos modelo para os nossos filhos. Nós temos que pensar em um monte de coisa.
puxa vida, o professor às vezes até sofre um bocado, né? Porque nós temos que parar e às vezes parar para pensar que às vezes nós somos grandes exemplos para os nossos alunos, né? Será que o que eu estou fazendo realmente, eu estou fazendo com que meu aluno se torne um ser humano melhor? Né? Bom, vamos lá, Marcão. Traz um pouco da sua ideia. Vamos lá, muito bem, Virginia. Eu seguindo essa linha que você está trazendo, eu só vou fazer um pequeno overview do conceito do controle, né? Ele está dentro dos fundamentos básicos do administrador, como bem o Fulvio comentou, e o controle, por um período, ele foi associado à burocracia, né? Onde tudo que se relaciona a controle se relaciona à questão burocrática, como você bem disse também, acaba de alguma forma atravancando ou segurando o desenvolvimento das coisas. Só que a gente tem que olhar que o controle, hoje, ele está associado ao risco, tá? Porque, como nós falamos, o administrador, ele tem que sempre ter criatividade, ele sempre tem que propor algo novo, ele sempre tem que estar olhando o que o mercado, de alguma forma, pode oferecer, não só por uma questão de sobrevivência, mas como também uma questão de você crescer e se desenvolver dentro do ramo do negócio que você está trabalhando, tá? E eu associo a questão dessa competência controle à questão do gestão de risco, como você falou, que hoje o que a gente traz no conceito de compliance, tá? Você tem que ter ferramentas que lhe possibilitem identificar o seu negócio, os riscos que traz o seu negócio e o impacto que um movimento pode fazer, onde ele pode vir a comprometer ou não a sua sobrevivência dentro desse negócio. E o princípio hoje da gestão de risco, ele está no princípio de... O próprio nome já fala, a gente fala nome bonito em inglês, mas é controle interno. Voltou à essência da administração. O que é o controle interno? Você criar ferramentas que possibilitem monitorar as suas atividades, identificando o nível de risco que você está correndo, você classificar esse risco, tá? Eu até brinco em termômetros, né? O vermelho é perigoso, o verdinho é tranquilo, perfeito? A partir daí você tenha condições de tomar as suas decisões, desenvolver o seu planejamento, tá? E buscar os seus objetivos. Então, hoje, quando a gente fala de controle, né, nós falamos nada mais de compliance, que traduzido, controle interno, onde você identifica ferramentas adequadas para saber como você conduz o seu negócio, você desenvolve o teu planejamento e sabendo, de acordo com os movimentos que você decide realizar, o quanto isso pode impactar de forma significativa ou não a sua atuação. Muito bom. Marcão, você sabe que uma das formas, né, de que a grande maioria das empresas utilizam para poder controlar é o estabelecimento, né, a implantação de alguns indicadores. No mercado a gente chama isso de KPIs, né, Marcão? Que é o Key Performance Indicator, que é, traduzindo aqui num português, né, literal, indicador-chave de desempenho, né? Uma vez que as empresas elas utilizam esses indicadores, né, para poder monitorar, para poder controlar, quais são os principais que podem ser implantados dentro de uma micro e pequena empresa, no sentido de ele controlar, por exemplo, medir o sucesso dele? Perfeito, o Fulvio. Inclusive, hoje, as micro e pequenas empresas têm uma dificuldade muito, porque eles pensam que essas ferramentas são aplicadas para grandes empresas. Você parar e olhar, o conceito é simples, vou procurar ser objetivo, tá? É você estabelecer duas referências importantes, que é o princípio da probabilidade e o princípio da consequência. Se você me permite, eu vou fazer uma analogia muito rápida, tá? Claro, vontade, Marcão. Tá? Vamos supor, olha, nós estamos lá no Mackenzie e nós temos a Rua da Consolação, tá? Que é uma rua extremamente movimentada, tá? Que passa carros, que passa ônibus e é uma movimentação muito grande de pessoas. Perfeito? Muito bem. Aí eu digo o seguinte, qual que é a probabilidade de você ser, vamos supor, atropelado se você for atravessar a Consolação, tá?
Depende. Se você for atravessar no semáforo, tá? A tua probabilidade, tá? Ela diminui. Perfeito? Se você optar para atravessar a rua fora do semáforo, a probabilidade de você ser atropelado, ela aumenta significativamente. Então é o mesmo conceito que se aplica no teu negócio. De acordo com a sua atividade, ou de acordo com o que você pretende fazer, você estabelece o quê? Uma probabilidade de socorrer. De acordo com as proteções que você procura ter, ou com as travas que você procura estabelecer, ou também com os cuidados que você toma, você vai diminuir ou não essa probabilidade. Agora, a consequência, gente, independentemente se você está atravessando numa faixa com sinal verde, tá? Ou fora da faixa, independentemente de você respeitar o sinal, se você for atropelado, você pode morrer. Então, a consequência, ela é alta. Então, você trabalhando esses dois indicadores, e esse é o grande desafio, porque muita gente entende, se eu atravessar na faixa, a consequência pode diminuir. Não, a consequência não diminui, porque se vier um maluco e atravessar no sinal vermelho e te pegar, e você for atropelado, vai ser a mesma consequência se você estiver atravessando fora da faixa. Então, procurei sintetizar de uma forma muito rápida esses dois indicadores, que eles são fundamentais para você estabelecer margens, né, e parâmetros de risco para o teu negócio. Perfeito, excelente, né? Em outras palavras, nem tudo depende só de você. Verdade, né? Depende de muita coisa dos outros. Puxa, que legal. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando aqui, né, no final do nosso bate-papo. Quero deixar agora, então, Virgínia, para suas considerações finais, né? Se despeça dos nossos ouvintes, depois o Marcos, e finalizamos aqui esse bate-papo tão gostoso que, por mim, eu continuaria, né? E lembrando, né, ouvintes, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a professora Maria Virgínia, com o professor Marcos, é só encaminhar um e-mail para nós, contato@educawebradio.com.br. Virgínia, a palavra é sua. Fúvio, Marcos, muito bom reencontrá-los, revê-los mais uma vez. O nosso bate-papo foi muito bom, bastante produtivo. Eu quero só lembrar alguns pontos importantes. Temos e precisamos também flexibilizar um pouco o nosso planejamento. Não podemos pensar sempre em coisas muito rígidas, né? Pensemos que se a Alpargatas, por exemplo, que é uma grande empresa, não tivesse se reinventado, certamente hoje a Havaianas não seria o esquema de negócio que é hoje. Hoje um chinelo Havaianas, que no passado era um chinelo bem simples, né, bem humilde, de repente virou algo que está assim na moda, está na moda há anos, né? O chinelinho Havaianas que descansa os nossos pés com bastante cuidado e atenção. Então, queridos, flexibilização, tá? No que diz respeito tanto ao planejamento de curto, médio e longo prazo, a organização, saber exatamente como organizar o nosso trabalho, onde nós queremos chegar e de que forma chegaremos, também é um ponto importante, né? Então, e é claro que a direção importante para onde queremos estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, onde queremos ver a nossa empresa e como vamos controlar o nosso dia a dia. E para que essa nossa empresa chegue cada vez mais longe, né? Como bons empreendedores que vocês dois são, vocês sabem disso, né? Isso é só para um pequeno, uma pincelada do que nós precisamos pensar, né? Uma boa pensada em tudo isso já facilita bastante. Marcão, você. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Dizendo que agora a Web Rádio está aí para, sempre que possível, trazer algum conteúdo que possa contribuir ou com o crescimento profissional, até mesmo com o crescimento pessoal de cada um dos nossos ouvintes. E pegando aí um pouco o gancho da Virgínia, a carreira da administração é uma carreira extremamente interessante. A gente ouve aí algumas pessoas comentarem que talvez no futuro não se vá, o administrador não terá espaço, né? E o que a gente acabou de conversar aqui, e utilizando as palavras da professora Virgínia, pegando o exemplo da Havaianas, né?
nós tínhamos um chinelo e hoje nós temos uma sandália. O produto é o mesmo, tá? Então, a inteligência artificial, das competências que nós falamos hoje do administrador, tá? A inteligência artificial, ela vai ajudar cada vez mais o administrador, tá? A desenvolver e explorar essas competências. Por quê, gente? Uma coisa ainda, a máquina não tem competência, eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo para que ela tenha, que é a criatividade. Então, o exemplo que a Virginia nos trouxe da sandália hoje, sandália havaiana, e que há 20 anos atrás era o chinelo havaiana, tá? É uma clara demonstração de que o profissional que busca a área de administração, ele vai ter sempre oportunidades para evoluir sem deixar de acompanhar e aproveitar toda a tecnologia da inteligência artificial. Essa é a minha mensagem e muito obrigado, um agradecimento ao Fúvio e à professora Virginia por proporcionar esse espaço e esse tempo agradável. Puxa, Marcão, eu que tenho que agradecer a vocês dois aí pela presença, né, no Conexão Educa, um programa aí que procura trazer bastante informação para os nossos ouvintes, de forma a ajudá-los, né, como vocês mencionaram, né, ajudá-los não só tecnicamente, mas também a serem seres humanos melhores, não é isso? Pessoal, muito obrigado, continue acompanhando a programação da Educa Web Radio. Conexão Educa. Informações com credibilidade. Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio.